Olá, meus amados irmãos. Estamos mais uma EBD e estamos pedindo ao Senhor que esteja nos esclarecendo a mente, iluminando as nossas mentes para que a gente possa entender a segunda parte da lição 6. Na semana passada, nós terminamos falando que Barnabé e Paulo estavam audaciosamente indo, não é? Porque a gente falou sobre a Jornada das Estrelas. Estavam audaciosamente indo pregar a palavra de Cristo onde ninguém jamais havia pregado. E aí a gente falou então sobre Icônio, que vem a Icônio, e aí eu coloquei essa semana também Listra e Derbe, porque foram as duas outras cidades que houve necessidade de Paulo estar para então terminar aquela primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. Porque, na verdade, a viagem missionária não foi de Paulo, foi de Barnabé e de Paulo, né? E é isso que a gente tem visto ao longo desses estudos que temos feito, a viagem que Barnabé e Paulo fizeram, porque os dois é que foram escolhidos pelo Espírito Santo. E a gente viu isso com muita propriedade, né? Então, hoje nós vamos estudar a lição 6, parte 2, que fala Barnabé e as pressões sofridas em Icônio e Listra, e aí eu coloco e Derbe, porque Derbe é a última cidade, de lá eles retornam, né, para, então, a Antioquia. A gente começa a perceber, quando a gente lê a lição, que com as pressões que os apóstolos sofreram, a gente vê que eles adquiriram mais e mais destreza no enfrentamento das pressões. As pressões estão trazendo experiências tais que fazem com que os apóstolos, eles começam a ter cada vez mais destreza para poderem lidar com aquelas situações. Melhoria na comunicação da palavra. Eles estão cada dia mais melhorando. Dependiam mais do dono da missão. A gente vê que eles dependem cada vez mais do Espírito Santo, né? Que foi quem os chamou. Deixavam-se usar por quem os havia escolhido, porque tinham comunhão com ele. E aí a gente percebe que a cada perseguição, os apóstolos vão buscando cada vez mais comunhão com o Senhor para entenderem a vontade e continuarem a missão. Entregavam a mente e o coração à missão que lhes havia sido confiada. E é assim que o líder deve ser. Entregar a mente e o coração na missão que lhes é confiada. E a gente vê, por isso, não perdiam tempo e iam imediatamente às sinagogas. Alguns de vocês podem dizer, mas Tereza, toda vez que a gente fala sobre Barnabé e sobre Paulo, a gente vê que eles estão sempre indo às sinagogas. Não é verdade? Estão sempre indo às sinagogas. Mas nós vamos ver o porquê. Qual era o motivo deles irem apressadamente às sinagogas? O contato que existia entre as sinagogas trariam os invejosos para atrapalhar a missão. Com certeza, aqueles judeus das outras cidades, sabendo que Barnabé e Paulo estavam ali, viriam para atrapalhar. Com certeza. E aí a gente vê o motivo pelo qual eles iam à sinagoga. Só que eles haviam decidido cumprir fielmente a missão, mesmo que tivessem que suportar as pressões. E qual tinha sido a decisão desses apóstolos? A decisão era pregar a judeus e a gregos.
Então, esse era o motivo pelo qual Barnabé e Paulo iam às sinagogas. Porque o Espírito Santo os havia separado para pregar a judeus e a gregos. E onde eles iriam encontrar os judeus? Nas sinagogas. E aí a gente começa, então, a entender que os apóstolos não mudaram a missão. Eles continuavam cumprindo a missão mesmo depois de tudo o que eles estavam passando, né? Mas eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. O dono da missão, o Espírito Santo, estava com eles, sempre. O Espírito Santo, ele estava direcionando os apóstolos, ele estava dirigindo os apóstolos, ele estava falando aos apóstolos aquilo que eles precisavam fazer. E isso é notório, irmãos, quando a gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida de Barnabé e de Paulo, né? Agora eu quero dizer uma coisa ao líder. Líderes, se você foi escolhido, você nunca está só. E por isso, não desista na primeira dificuldade. Não desista na primeira dificuldade. A gente já viu que dificuldades aparecerão. Então é necessário que o líder não desista na primeira dificuldade, porque ele nunca está só. Ele está sempre acompanhado pelo dono da missão. E o dono da missão é o Espírito Santo de Deus. E aí, depois de toda aquela situação, né, lá na cidade anterior, que nós vimos semana passada, chegam em Icônio. E o texto de referência é Atos 14. Por isso eu gostaria, por favor, que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta em Atos 14, tá certo? É Atos 14 que vai nos acompanhar nesta lição. E aí, então, o que a gente vê? Que conforme os apóstolos vão passando, nasce uma multidão de crentes. Com as cidades que eles vão passando, conforme eles vão passando, mais pessoas vão aceitando Jesus Cristo, vão se comprometendo a continuar a jornada, né, de evangelização, e nasce uma multidão de crentes. Aí vocês podem me perguntar, mas Tereza, por que nasce essa multidão de crentes? E eu digo para vocês, para isso é necessário uma pregação convincente. Se o líder ele tem uma pregação convincente, automaticamente ele vai conseguir alcançar o objetivo da missão, que é evangelizar, que é discipular. E lá em Atos 1, diz assim, vamos ler. E aconteceu que em Icônio entraram juntos, por isso que eu digo que a primeira viagem não é só de Paulo, é de Barnabé e Paulo. Entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. A palavra era convincente. E o que é uma palavra convincente? É o falar com ousadia, deixando que o Espírito Santo fale através de nós. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, eu acho que nós, que vamos dar uma aula, que vamos fazer uma pregação, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. A gente precisa estar buscando
essa descida do Espírito Santo para nos iluminar, para que a gente possa, então, ter uma palavra convincente. E era isso que era sentido na pregação dos apóstolos. Era isso. E aí eu vejo aqui um Barnabé sorrindo, vendo Paulo falando, e aí eu digo assim, ó, o discipulador Barnabé e o discípulo Paulo sendo usados pelo Senhor. E eu imagino a alegria do discipulador Barnabé quando ele vê o seu discípulo falando tão ousadamente e com tanta segurança, sendo usado pelo Espírito Santo naqueles lugares pelos quais eles estão passando. O discipulador Barnabé deve estar dizendo assim, eu acertei, o Senhor me direcionou para a pessoa certa, porque esse homem realmente será ainda muito usado pelo Senhor. Entre o discipulador Barnabé e o discipulado Paulo, não havia invejas, porque Barnabé, com seu coração, dado um coração generoso, bondoso e um homem de visão, ele tinha acertado por ter ido até Tarso buscar Saulo, com certeza. Né? E eu coloquei isso aqui porque eu peço a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse assim, ó, fico imaginando a alegria de Barnabé em ver Paulo sendo usado poderosamente por Deus. E aí eu trago para você, líder, deixe ser guiado pelo Espírito Santo e os seus passos trilharão por caminhos seguros, tranquilos e abençoados. Somente o Espírito Santo, ele pode dar esse caminho para o líder. Somente o Espírito Santo pode mostrar esse caminho que o líder deve trilhar. Por isso é necessário que a gente esteja atentos àquilo que o Espírito Santo está falando a cada um de nós. Se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, olha o que acontecerá. As suas palavras serão vistas como verdadeiras. As suas palavras serão vistas como verdadeiras. Sabem por quê? Porque você não precisará inventar. Não precisa de invencionices. Você não precisará inventar. E aí você me pergunta, mas irmã Tereza, o que é inventar? É o que a gente está vendo nos últimos tempos. A gente está vendo muitas invencionices. E se você tem o Espírito Santo, a mensagem da Bíblia é transmitida pelo poder dele, do Espírito Santo. E é mais que suficiente para alcançar o coração do homem perdido. Por isso não precisa inventar. E era o que Paulo e Barnabé faziam, eles não inventavam, eles falavam a palavra, eles falavam da palavra, que era Jesus. E quais são as invencionices? Olha só, fazer cultos shows, achar que o cantor, que não sei quem, vai trazer mais brilho ao culto. A única pessoa que pode brilhar num culto tem que ser Jesus Cristo. Então, uma das invencionices dos últimos tempos, fazer cultos show. Outra, campanhas para obter bênção. Não sei quantos dias para receber não sei o quê. Isso é invencionice. A Bíblia não pede para se fazer isso. Outra coisa, uso de objeto como ponto de contato, copo d'água, lencinho, essas coisas. Nada disso é falado na Bíblia. A Bíblia fala de Jesus, da salvação que Jesus traz. Outra coisa, cultos de libertação. Quem liberta é o Senhor. Jesus veio para curar e para libertar. E a gente sabe disso na palavra de Deus.
Então não precisa inventar. É o Senhor quem liberta, é o Senhor quem restaura, é o Senhor que cura, sem nenhuma invencionice. Sabe por quê? Porque as invencionices, elas banalizam a fé cristã. E aí hoje todo mundo diz assim, mas eu sou de Cristo, mas eu sou evangélico, mas eu sou não sei o quê. E a gente vê que a vida da pessoa não condiz com aquilo que a Bíblia recomenda. Então, queridos, as invencionices banalizam a fé cristã. Os apóstolos usaram a palavra, e basta a palavra, porque é a palavra que é Cristo que toca nos corações. E o Espírito Santo faz a obra e ali aquele homem perdido, aquela mulher que está perdida, ela se reconcilia com o Senhor, ela entrega a sua vida ao Senhor e ela vai para os caminhos do Senhor. Então a gente vê que as invencionices não adiantam de nada, ao contrário, muitas vezes até atrapalham, porque as pessoas confundem, cuidado com as músicas que vão usar, cuidado com as palavras que estão colocando, isso é muito importante para a gente não fazer um culto que seja comparado com as coisas do mundo. E aí, a gente então vê que muitos creram na pregação de Paulo e Barnabé. Muitos. Por quê? Porque eles falavam com autoridade. A autoridade dada pelo Espírito Santo, né? Os apóstolos não se valeram de invencionices, mas da pura e genuína palavra de Deus. Ela basta. Ela somente basta. A Bíblia basta. Não adianta a gente tentar inventar. Pede-se direção do Espírito Santo e o Senhor direciona tudo. E tudo se encaixa de uma forma tremendamente perfeita. Porque é da vontade de Deus. E Ele vai usar. Quando o Espírito Santo fala, a confirmação vem. Quando o Espírito Santo fala, a confirmação vem. E ele vem de que forma? Vou dar um exemplo. Filipe e o eunuco. Filipe e o eunuco. Vamos ler a passagem de Filipe e eunuco? Vamos lá. Vamos lá ver. Atos 8, 35. Vamos lá. Atos 8, 35. Olha aqui, no 29, o que o Espírito Santo fala para Filipe. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe não inventou. Filipe só falou aquilo que estava escrito ali. Apresentou Jesus para aquele homem. E olha o que aconteceu. Veja aqui no versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, ele anunciou a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Olha a confirmação. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O Espírito Santo direcionou Filipe àquele carro. E Filipe fez o que tinha que ser feito, sem invencionice. E a confirmação veio através da conversão daquele eunuco. Essa é a conversão que o Senhor traz. Quando a gente fala somente aquilo que deve ser falado, direcionado pelo Espírito Santo, a confirmação vem. E aí a gente vê aqui, ó, a confirmação da mensagem é o despertamento da fé para a conversão. É o despertamento da fé. A gente começa a perceber que o Senhor é propagado e o Espírito Santo faz a obra do toque no coração e aquela pessoa se converte. Então não precisa de invencionice. Não precisa de invencionice. A gente só precisa falar a palavra. E eu trouxe assim: líderes, entendam que a confirmação da palavra que você está propagando vem com a conversão verdadeira de quem está sendo discipulado. Porque se não houver essa conversão, algo aconteceu na comunicação. Então nós precisamos ter esse cuidado, líderes. Precisamos. Se queremos discipular, precisamos ter esse cuidado. Agora uma outra pergunta. O que é mais importante? Quantidade ou qualidade? E eu digo como resposta: exemplo de quem? Do Mestre Jesus. Os dois. Às vezes a gente diz, mas quantidade não é qualidade. É preferível qualidade do que quantidade. Não foi isso que Jesus mostrou pra gente, não. Ele mostrou que os dois fazem a diferença. Aqui. Os apóstolos entendiam isso. Por isso eles iam às sinagogas. Olha só o que acontece com Jesus. Jesus, ele falava para as multidões, mas ele falava também para um só. Querem o exemplo? Olha só. Nós temos Mateus 9, 35, 36. Em Mateus 9, 35, 36, a gente vê que Jesus ele percorria as cidades por causa das multidões. Se a gente for notar isso, a gente percebe claramente Jesus se preocupando com as multidões. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos que ele multiplicou? Da mesma forma, ele também fala com um só, como falou com Nicodemos e como falou também com Zaqueu. Zaqueu, desce aqui depressa, que eu quero cear na tua casa. Então, Jesus, ele mostra pra gente que tanto a qualidade quanto a quantidade é necessário para a propagação do evangelho. Isso aí a gente vê com certeza na vida de Jesus. Jesus falava às multidões, ele chorou pelas multidões, porque ele sabia que muitos ali não conseguiriam se salvar. Não é verdade? E se vocês querem saber a história de Zaqueu, está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Querem outro exemplo de uma pessoa só? A mulher samaritana, que está lá em João 4, de 4 a 6. Jesus chegou àquele poço e pediu àquela mulher água. E ali ele falou da água da vida para aquela mulher. Então, como os apóstolos entendiam isso, eles buscavam as sinagogas. Eles iam para as sinagogas. Mas, infelizmente, sempre chegam as pressões. Vamos ler. Atos 14, 2 e o 5. Diz assim:
Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E lá no 5, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Então a gente vê que sempre tem aqueles que não querem que a palavra seja propagada. E o que aconteceu com isso? Houve divisão de opiniões lá em Icônio. Houve a divisão de opiniões. Uns eram pelos apóstolos, outros eram por aqueles que estavam perseguindo. E a gente vê isso. Vamos lá. Atos 14, 4 e 5. Diz assim: e dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, vou voltar a ler novamente, para os insultarem e apedrejarem. Queridos, isso vai sempre acontecer. Sempre acontecerá essas divisões. Mas os apóstolos dão a resposta. Os apóstolos dão a resposta. Vamos ver no 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. A resposta dos apóstolos foi continuar a falar. E o Senhor usava os seus servos para fazerem sinais e prodígios naquele lugar, mesmo com as perseguições. Então, líderes, mesmo diante das perseguições, continuem cumprindo a missão. Continuem perguntando ao Espírito Santo o que ele quer que você faça. Como proceder nessas situações de perseguição. E ele certamente vai mostrar. Sabe por que os apóstolos se detiveram muito tempo? Provavelmente porque eles estavam nas autoridades se defendendo. Eles estavam enfrentando o povo dividido. E é por isso que eles demoraram a sair de Icônio. Porque eles precisavam defender o nome do Senhor. O nome do Senhor precisava ser defendido naquele lugar. E aí, eles enfrentam a calúnia dos judeus. Mas eles têm uma posição muito linda. Eles decidem que não haveria vingança, porque entendiam que a vingança é minha, diz o Senhor. Eles em nenhum momento blasfemaram contra aquele povo. Ao contrário, eles deixaram que o Senhor fizesse a vontade dele ali. Que o Senhor fizesse a vontade dele ali em Icônio. Porque eles entendiam que a vingança pertence ao Senhor. E uma outra coisa que eles entendiam com relação a essa divisão é isso aqui, ó, que o evangelho divide nações e famílias. Jesus mesmo disse. Olha só o que Jesus diz em Mateus 10, 35 a 37. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, ele veio dividir. Porque nem todos teriam a mesma opinião. E ali diante daquele povo, não foi diferente. E os apóstolos, entendendo isso, procuraram então entregar tudo ao Senhor. Orar ao Senhor,
defender o Senhor. Essa era a missão dos apóstolos ali em Icônio. E a gente percebe o quanto eles foram abençoados. Eles enfrentam aquele povo dividido, eles enfrentam a calúnia dos judeus, eles enfrentam tudo isso, irmãos. Por isso nós, líderes, vamos enfrentar, mas vamos deixar tudo nas mãos do nosso Deus. E aí, por causa dessas perseguições e dessas defesas que eles tinham que fazer diante das autoridades, o que aconteceu? Eles sentiam-se preparados para enfrentar as perseguições. Eles entendiam que foi o Senhor que os escolheu, os direcionaria, daria a palavra e os livraria. Eles entendiam isso, porque o Senhor já tinha falado que quem daria a palavra seria Ele próprio. Que eles não se preocupassem, que o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, é quem daria a palavra àqueles apóstolos. E a mesma coisa ele diz para nós hoje. Quando vocês forem perseguidos, não se atemorizem, porque quem vai falar através de vocês sou eu, diz o Senhor. E a gente sabe disso. Mas muitos de nós ficamos nervosos, ficamos temerosos. Mas vá lá em Mateus 10, de 16 a 18 e no 21 ao 23. E vejam se Jesus já não tinha falado sobre isso. Que seriam perseguidos, mas que ele lhes daria a palavra. E aqui diz assim, no início da igreja, Deus separou Barnabé e Paulo para a evangelização dos judeus e gentios. As cidades de Icônio e Derbe foram alvos da evangelização de Paulo e ali muitas pessoas creram na palavra de Deus. E Barnabé e Paulo falaram com ousadia. Então, queridos, a gente vê que eles já estavam preparados para enfrentar essas perseguições. E por isso, sabe qual foi a decisão deles? Foi essa, Paulo e Barnabé, aliados na obra do Senhor, visavam o cumprimento da missão. Em nenhum momento os apóstolos tiram o foco da missão que lhes havia sido confiada. Em nenhum momento, em todos os momentos, eles estavam no foco da missão. Eles não se preocuparam com divisão, eles não se preocuparam com picuinhas, eles não se preocuparam com fofoquinhas, eles não se preocuparam com nada disso. O foco dos apóstolos era a missão, o cumprimento da missão. E é por isso que eu digo, líderes, não se preocupe com fofoquinhas, com divisões, com picuinhas. Preocupem-se com o cumprimento da missão que Deus tem dado a cada um de você. E aí, o que eles fazem então? A decisão deles. Quando eles souberam que iriam ser apedrejados, o que eles fazem? Versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Então, como nós vimos, eles vão para Listra e Derbe. Isso não quer dizer que eles estavam fugindo. Eles estavam focados em cumprir a missão. E a missão deles era qual? Era falar para judeus e para gregos. Por isso, então, os apóstolos, eles não se deixavam levar por coisas que não faziam parte da missão. Fofoquinhas, picuinhas, como eu já falei antes. Agora, então, eles chegam em Listra. Eles chegam em Listra. E lá em Listra, Deus usa Paulo para curar um coxo. E é o que a gente vai ver agora. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, quando eles chegam em Listra. No capítulo 8, lá eles pregavam a palavra. E no versículo 8, ele diz assim... E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés,
coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amados, ali Deus realizou um milagre na vida daquele homem. Os sinais e prodígios estavam acontecendo como confirmação das palavras que aqueles apóstolos estavam fazendo. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Eles confundiram. Acharam que Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio. Vamos continuar vendo isso. Aqui no capítulo 14, no versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Amados, a gente vê agora então esses homens confundindo, essas pessoas, aquele povo confundindo, porque Paulo havia feito aquele milagre sendo usado pelo Espírito Santo, então eles são comparados, Barnabé como Júpiter e Paulo como Mercúrio. E aí, então, vocês podem me perguntar, mas por que isso, Tereza? Eu vou dizer para vocês aqui. Júpiter era o mais poderoso de todos os deuses antigos, o pai dos deuses dos homens. Barnabé era um homem grande e atlético e, portanto, foi levado para Júpiter, comparado com Júpiter. Paulo era pequeno em sua pessoa e, portanto, deveria ser Mercúrio. Mercúrio era para entregar as mensagens dos deuses e, como Paulo estava apenas discursando, ele deveria ser Mercúrio. A confusão começou e, inclusive, por causa disso, os sacerdotes quiseram sacrificar para Paulo e Barnabé, confundindo-os com Júpiter e Mercúrio. Diz assim, no versículo 11, no versículo 13, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta dos touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Barnabé e Paulo ficaram desesperados. E então, o que aqueles homens fazem? O que eles fazem? Eles repreendem aquele povo, porque eles estavam fazendo uma confusão danada. E aí a gente vê que eles aqui, no versículo 14, ouvindo, porém, isto, os discípulos Paulo e Barnabé e Paulo, rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu e dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Então, qual foi a atitude dos apóstolos com relação a isso? Eles começaram a falar ousadamente a palavra de Deus. Eles mostraram àqueles homens que eles não eram deuses.
que Diana, que Júpiter, que Mercúrio, nada disso salvaria aquele povo, mas que quem salvaria aquele povo era o Deus Altíssimo, o único Deus, o vivo Deus que mora nos céus e vive e reina para todo sempre. E aí, então, muitas pessoas entenderam e se converteram. Mas, como sempre tem um mais, eles começam a sofrer novas pressões. Chegam os perseguidores. Eita, povo que não desiste, né? Os perseguidores. E aqueles judeus lá de Icônio, né? Das cidades atrás, chegam até Listra. E diz assim, 19. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Eles pegaram Paulo, arrastaram Paulo, apedrejaram Paulo e acharam que ele estava morto. Mas o Deus que acompanhava os apóstolos não os deixava em momento nenhum. E esse Deus é que dá o escape. Deus, mais uma vez, agindo e mostrando através de sinais e prodígios que ele estava com Barnabé e com Paulo. E então, o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui, no versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. A resposta dos judeus não foi amaldiçoar. Dos discípulos não foi amaldiçoar. A resposta dos discípulos foi pregar a palavra de Deus, mostrar o quanto Deus é poderoso e o que ele pode fazer por eles. E aqui diz assim: mas quem os escolheu livra Paulo. Então saiu com Barnabé para Derbe, onde fizeram muitos discípulos. A palavra precisava ser propagada. E a missão terminaria em Derbe, e eles não poderiam parar. Eles tinham que ir até o final. Eles tinham uma missão. Por isso que eu digo que a primeira viagem missionária não é de Paulo, é de Barnabé e de Paulo, porque os dois estavam juntos nessa jornada, que começa na Antioquia, vai dar a volta e volta de novo para Antioquia. Então, a missão era dos dois, Barnabé, foi chamado primeiro, e Paulo, para realizarem essa missão. Linda, maravilhosa. E a gente encerra o capítulo 14 dizendo isso. E tendo, 21 em diante, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que era Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando, olha o que eles fizeram na volta, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Eles voltaram a Antioquia para dar o relatório
da viagem e daquilo que tinha sido feito. E interessante é que essa viagem marcou tão profundamente Barnabé e Paulo, que Paulo, ele fala isso lá, se a gente for ver, a gente vê lá em 2 Timóteo 3,11, Paulo fala sobre isso, sobre essa tribulação que ele passou ali, né, em Antioquia, em Listra, em Icônio, e o quanto aquilo marcou a vida dele. A gente vê ele falando aqui, ó, 2 Timóteo 3,11, perseguições e aflições tais, quais aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E certamente Barnabé também falou isso para os seus outros discípulos, que aquela situação que eles passaram ficou marcado. E então eu trago para vocês o seguinte, terminando a lição, porque na semana que vem quem vai dar a lição 7 é a irmã Marli. E eu termino a minha participação nessa lição 6. Digo o seguinte, o que aprendemos com os apóstolos? Que perseguições sempre existirão. Que se formos escolhidos pelo Espírito Santo, ele nos dá a palavra, as estratégias e a direção. Sempre o Espírito Santo faz isso. Que não deve haver vingança contra os opressores, porque esta pertence ao Senhor. E se vocês querem saber onde está escrito isso, vejam Deuteronômio 32:35 e Romanos 12, de 19 a 21. Mas outra coisa que a gente aprendeu, que precisamos evitar discussões desnecessárias, divisões e qualquer coisa que atrapalhe a nossa missão. Não deixe que isso aconteça, queridos. Não deixe que essas picuinhas atrapalhem. Também aprendemos que devemos nos esforçar para cumprir o que nos foi confiado. Que ao enfrentar oposições, devemos clamar a Deus que Ele agirá. Que a prudência faz parte do ministério. E como faz? Sermos prudentes faz toda a diferença. E, finalmente, que Deus sempre está com quem Ele escolhe e os salva dos invejosos e das pedras de tropeço. Líder, nunca esqueçam, a missão é do Senhor. Nunca esqueçam, a missão é do Senhor. E quero deixar uma última palavra dizendo, essa missão Ele confiou a cada um de nós. Por isso, o que nós precisamos é nos encher do Espírito Santo, seguir as instruções, as orientações divinas, para que o nosso ministério seja abençoador na nossa vida e na vida de outras pessoas. Que o nosso ministério seja abençoador na nossa vida e na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe a entender, que ilumine nossas mentes, que se até agora não agíamos assim, que nós possamos ter a nossa mente mudada para sermos líderes direcionados pelo Senhor e cumprindo a missão, com a visão de cumprimento da missão. Que é isso que agrada ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essas lições tão preciosas que Tu trouxeste até nós. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Continua a nos iluminar e a nos dirigir, para que possamos nos tornar líderes e discipuladores de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Usa-nos, Pai. É a minha oração junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima oportunidade. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós e nos revestindo do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Até mais.